dela. Então, hoje, os homens, se a gente for perguntar para 100 pessoas o que é ser homem, se calhar boa parte delas vão ter opiniões diferentes do que é que representa ser um homem. Então, acho legal a gente ter essa conversa. Primeiro, para definir para nós mesmos, não, quando eu digo nós mesmos, não só eu e o Fábio, mas vocês que também estão assistindo o episódio, o que representa, né? O que é qual é o arquétipo da masculinidade, né? O que deveria ser a imagem, aquilo que a masculinidade deve representar, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? Do lugar que ela deve ocupar, qual é a responsabilidade que ela tem ou não tem. Então, acho importante esse tema por causa disso, para que a gente tenha clareza sobre o que é, e o que talvez o que não é também, né, a masculinidade, e como é que os homens se enquadram dentro disso, né, o que os homens podem entregar uma vez que eles têm essa imagem formada, e o que as mulheres também podem esperar ou até mesmo exigir daquele companheiro que está ali ao lado dela. Ah, e muitas vezes, né, nós vamos passar por esse assunto hoje, os homens estão deixando de assumir a postura deles de homem dentro de uma relação e dentro da sociedade, e ao meu Uhum. ver, isso é prejudicial para nós, para os próprios homens, não serem exigidos, né, no sentido de entregarem isso, e para a sociedade também, porque ela perde uma parte muito importante, que é essa postura masculina, né, que é mais incisiva, que supostamente é mais assertiva, mas pronto, isso a gente vai discutindo aí Sim, ao longo do podcast. sim. Hum, sim, concordo contigo, acho que fizeste uma boa introdução. Eu, se puder acrescentar alguma coisa, é interessante porque, antes de mais, dizer que a primeira ideia que nós tínhamos tido, ou que tínhamos falado, era falar um bocadinho o que era ser mulher, e se calhar avançamos para este tema, porque para já vai para passo, a par e passo com o que é ser mulher, apesar de essa ser uma pergunta que hoje me parece ridiculamente complicada. E se calhar, se houver meninas a ouvir, senhoras a ouvir, vão pensar: é preciso ser uma mulher para, para saber explicar o que é ser uma mulher, o que é ser mulher. E eu aí poderia dizer que durante este podcast me identifico como mulher, porque hoje parece que dizermos que nos identificamos com algo pode bastar para coisas que eu acho meio ridículas. Portanto, eu tenciono não ter medo das palavras neste podcast, porque as opiniões são para caso as tenhamos, são para serem partilhadas e para serem discutidas publicamente, e aí também, depois, é uma forma de eu revê-las, as minhas, e muitas vezes aprimorá-las. Não é? Se eu nunca partilhar com ninguém e não estiver disposto a ouvir críticas construtivas, feedback, então posso mesmo entrar numa bolha e aí, cada vez mais com essa bolha reforçada, tornar-me intolerante a alguém que tenha uma visão parecida. E isso hoje é algo que está muito em voga, e eu incluo-me nisso, em alguns pontos. Nós temos muita dificuldade em ouvir pessoas que pensam o contrário. Facilmente deixamos de seguir pessoas, facilmente bloqueamos, facilmente tentamos só ouvir coisas que reforcem os nossos pontos de vista. E isso é confortável, mas acarreta o seu quê de perigoso. Portanto, vou dizer algo que hoje é meio polémico, mas que há uns tempos atrás seria normal. Um homem tem, antes de mais, de ter genitália masculina. Tem de nascer com pênis, tem de nascer com testículos. E poderão dizer, mas há hoje chama-se intersexo, acho eu, no meu tempo eram os hermafroditas, que é uma percentagem mínima, eu se calhar dizia 0,1 ou 0,01% da população que nasce de certa forma com os dois órgãos sexuais, feminino e masculino, muitas vezes é um pênis interior, muitas vezes é uma, não é vagina interior, mas um clítoris interior, enfim, eu não sei se não sou um expert na matéria, né? Não sei quais são as variâncias possíveis, mas sei que nós não podemos pegar numa exceção mínima, aqui já estou, isto é como é que se diz quando tu repetes a mesma ideia um pleonasmo, quando repetes a mesma ideia na mesma frase, para daí tirar a regra, não é? E, portanto,
Uma adenda que eu preciso fazer, porque estamos a tentar definir o que é homem, não é? É que não tenho nada contra pessoas que mudam de sexo porque não se sentem confortáveis e sentem que nasceram no corpo errado. Eu não sou mesmo contra isso, tendo ou não tendo a minha opinião, percebendo ou não percebendo. Não me toca a mim, não me toca na minha liberdade, portanto, apoio o direito a fazer-se. Mas quero dizer que uma mulher transexual ou um homem transexual não é uma mulher e não é um homem. É uma mulher transexual ou um homem transexual. Não é a mesma coisa. Acho que perante a lei devem ter os mesmos direitos. Acho que têm direito a ter uma identidade de acordo com o género ou sexo com que se identificam. Mas se tu à nascença não nasceste com pênis e testículos e não começaste a produzir testosterona desde cedo, se tu à nascença não nasceste com útero, com clítoris, com vagina, lamento, na minha visão, e cá está, estamos aqui porque é importante discutir as coisas, não és uma mulher ou não és um homem, és sim uma mulher transexual. E isto, a palavra transexual não pretendo criticar, não pretendo ofender, pretendo apenas clarificar que há uma diferença. E nós podemos não querer vê-la e podemos querer passar por cima. E há pouco tempo vi um anúncio, uma foto de um homem grávido, portanto um homem com barriga de grávido e a mulher a abraçá-lo. Era de alguma marca de roupa, se não me engano. Eu acredito que possa encontrá-lo. Não deve ser difícil. Mas isso eu tenho alguma reserva em dizer que não é real, mas não me parece factual, não é? E alguns na evolução da vida, a maior parte das espécies subdividiram-se entre sexo feminino e masculino, macho e fêmea. É verdade que há algumas espécies que são, não sei se a palavra é hermafroditas, mas que têm os dois sexos, que não, para as quais não há essa distinção, são muito poucas e são quase todas, penso eu, quase micro-organismos ou tipos de vida muito, muito pequenos. Mas não é o caso do ser humano, não é o caso dos símios, não é o caso dos mamíferos. Portanto, há sexos, ao sexo masculino e ao sexo feminino, e há diferenças entre sexos, diferenças físicas, diferenças emocionais, psicológicas. Se uma mulher pode ter muitos traços masculinos e um homem muitos traços femininos, sim. Se uma mulher fisicamente pode ser mais parecida com um homem fisicamente ser mais parecido com uma mulher, isso tem tudo a ver com a produção hormonal, que muitas vezes difere muito de mulher para mulher, de homem para homem, sim. Se há mulheres que não podem engravidar e homens que não podem também se reproduzir, sim. Há tudo isso, nós sabemos que há tudo isso. Mas há uma diferença. Eu juro-te que ainda me parece uma loucura eu estar a ter esta conversa a dizer que há uma diferença entre mulheres e homens, porque mesmo aquelas pessoas que advogam que não, ou que essas diferenças são construídas, são sociais, portanto, essas pessoas muito pós-modernistas que não veem, que acham que não há diferenças factuais entre nada, mesmo essas pessoas, se eu for passear com elas na rua e virmos 100 pessoas a passar por nós, eu pergunto, isto é uma mulher ou um homem? Isto é uma mulher ou um homem? Se elas forem honestas e dizerem, mas o Watts passa por mim, é uma mulher ou um homem? Pode ser, pode. Não vejo como é que pode ser uma mulher, sabes? E portanto, se isto for muito polémico de dizer e muito radical, então olha, sou polémico e radical porque recuso-me a viver num mundo em que tudo é a mesma coisa. E na verdade, antes deixa-me dizer que algo que eu já disse muitas vezes ao Pedro, ao nosso amigo e também a outras pessoas, eu durante algum tempo eu tinha esta ideia de realmente achar que as grandes instituições têm que ser completamente reformuladas. E por grandes instituições eu digo os meios de comunicação, digo as universidades, digo os governos, e continuo a achar em parte isso. Mas percebi, porque mulher e homem também são instituições, de certa forma, e percebi ao ver este quebrar completo de algo que nos acompanha há milénios, e vi como isso não me parece agregar muito ao desenvolvimento da sociedade e à evolução da sociedade,
e então dei aqui um passinho atrás para refletir melhor se queremos mesmo atirar para o chão ou grande parte das instituições, por muito corruptas que sejam, e são muito corruptas, isso é se calhar o argumento mais forte a favor de uma forte reestruturação, porque muitas vezes parece que a pessoa normal, o Zé, não é ouvido, não se sente ouvido, e aliás, nestas manifestações em França, foi muito isso que eu vi as pessoas dizerem, quando o Macron começou por o Macron querer mudar a idade de reforma, com mais razão ou menos razão, não é isso que está em questão, e está em questão é que as pessoas não se sentem ouvidas. E eu acho que isto é algo um pouco transversal pela sociedade. As pessoas não se sentem ouvidas pelas instituições que as deviam ouvir e acautelar. Mas ao ver tudo o que se passa em relação a esta política de género e a este baralhar e voltar a dar, que pelo contrário não me parece estar a trazer mais felicidade e mais clareza a ninguém, comecei a perceber onde é que eu me situava. E nada do que eu digo é algo que não está disposto a ser posto em discussão. Mas, sinceramente, há diferenças entre homens e mulheres. Há até papéis que normalmente são desempenhados por homens e outros por mulheres, o que não quer dizer que não haja mulheres a fazer praticamente tudo o que os homens façam e vice-versa. Mas um homem nunca vai dar à luz, um homem nunca vai amamentar a partir do seu próprio corpo, pode amamentar se tiver os biberons, né, como é óbvio, e isso, porque uma mulher depois de dar à luz tem ali uns meses de maior fragilidade e de maior ligação com a cria, etc, etc. E isso só por si é uma razão suficiente para advogar que há alguns papéis diferentes. Pronto. E portanto, isto, eu também peguei aqui um bocadinho a diferença entre mulher e homem, porque para definir homem, nós também temos que pegar no oposto para ajudar a dar algum contexto. E portanto, este, digamos que é o meu statement inicial, a minha intervenção inicial, e agora